Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um boletim coronavírus do DGABC News. Hoje, segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2020. E eu quero pedir licença para você que está chegando e que está participando da nossa transmissão, para eu iniciar o nosso boletim de uma forma diferente, né? Com um assunto alheio ao novo coronavírus. Porque na tarde desta segunda-feira, em São Bernardo, a gente teve aí uma situação muito complicada, né? Um crime, podemos assim dizer, envolvendo um ex-colega nosso aqui de diário. Só vou esperar mais pessoas conectarem aí para a gente poder ter um alcance bacana. Peço para que compartilhe, para que comente, para que faça essa transmissão comigo, né? Hoje e amanhã vocês estarão aqui comigo. A Marcela está fazendo um horário diferenciado esses 2 dias, então vocês estarão aqui comigo e é sempre para mim um prazer poder comandar aqui o boletim do DGABC News. E, bom, então vamos começar falando a respeito aí, então, dessa situação muito chata, muito triste, né, que aconteceu em São Bernardo na tarde dessa segunda-feira, ali na Rua Tasman, né, ali, se eu não me engano, é Jardim do Mar, em São Bernardo. O que aconteceu? Um ex-colega nosso, o Daniel Lima, ele que foi diretor de redação, e por muitos anos também esteve em outras editorias, né, inclusive esportes, a qual eu sou editor hoje, e o Daniel Lima ele foi baleado, ele recebeu um tiro no rosto do proprietário de um pet shop localizado na Rua Tasman, e ele, aos 70 anos, né, o que aconteceu, vou tentar resumir a história. Ele havia deixado pela manhã, isso são informações oficiais do boletim de ocorrência, tá, pessoal? Então, pela manhã, por volta das 11 horas, ele foi lá deixar os 2 cachorros dele nesse pet shop, e abrindo um parênteses, para quem o conhece, ele trata realmente os cachorros dele como filhos, né? Ele gosta muito dos cachorros dele. Enfim, ele foi lá deixar os cachorros pela manhã, e no início da tarde, ali por volta das 14h30, quando regressou para buscar os animais, o procedimento ainda não havia sido concluído. Aliás, ele retornou depois de saber que mesmo 3h30 depois o procedimento não havia sido realizado. E começou uma discussão com o proprietário do local. O nome do proprietário é Ageu Rosas Galera, 35 anos. Ele, coincidentemente ou não, ou fatalmente, ele é GCM na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Enfim, começou uma discussão entre os dois a respeito do serviço, e a esposa, né, aliás, a mulher do Ageu, do proprietário, tentou, inclusive, fazer com que ele se retirasse. No fim das contas, o Ageu regressou com uma arma na mão, desferiu aí um tiro no rosto do Daniel Lima, que foi encaminhado em estado grave para o Hospital São Bernardo, onde ele ainda está. Ele está na UTI, inclusive, né, na unidade de terapia intensiva. O estado de saúde dele é considerado grave. Enfim, é uma situação que a gente lamenta muito, que a gente vê um colega de profissão, mais do que isso, um colega que até pouco tempo estava conosco, né, na redação do Diário, passando por uma situação difícil, num momento delicado de saúde. Então, todas as melhores energias possíveis aí para o Daniel, para os seus familiares, para um momento bastante difícil, bastante delicado, que com certeza ele vai vencer essa luta aí. E uma situação realmente, como eu disse, lamentável. Ele, como cliente, foi buscar informações e satisfações de um serviço não prestado ou prestado pela metade. Ele, como consumidor, tem esse direito. Obviamente que existem situações que podem se exceder nessa cobrança, mas absolutamente nada justifica uma das partes sacar uma arma e dar um tiro, ainda mais num senhor de 70 anos, uma pessoa que é uma figura muito, muito conhecida aqui na nossa região, né? O Daniel Lima, por conta dessa atuação, né, no jornalismo, ele é conhecedor das 7 cidades como poucos.
um defensor do esporte da região, da economia da região. Então, a gente fica aí na torcida realmente pela recuperação do Daniel Lima, né? Mais informações você encontra no nosso site www.dgabc.com.br. Na edição impressa desta terça-feira, também no Caderno de 7 Cidades, uma matéria bastante completa sobre esse caso, e a gente só tem a lamentar, né? Aliás, a gente tem a torcer e lamentar por essa situação, e torcer pela melhora do Daniel e lamentar o ocorrido. Não bastasse tudo isso, o dono da Pet Shop, na Pet Shop, nome Dr. Galera, o nome do Pet Shop, na Rua Tasman, o proprietário fugiu numa motocicleta, segundo o boletim de ocorrência, e, enfim, lamentável a gente ver essa situação de uma pessoa que serve ao povo, né? Um guarda civil municipal que está ali para... Bom, no caso, ele não estava não estava como guarda, mas ele tem essa função lá em Indaiatuba, né? Ele exerce essa função e, estando ou não em ação, deveria pensar 2 vezes antes de sacar sua arma e cometer um ato como este. Bom, aguardamos novas informações, estamos tentando entrar em contato com o Hospital São Bernardo, com o convênio médico, e, enfim, buscando, de qualquer forma, mais informações a respeito deste caso envolvendo nosso amigo, nosso colega Daniel Lima. Mandando uma boa noite aqui, bastante gente acompanhando, agradeço quem está comigo aqui essa noite, a Adélia Ciola de Lima, Maria Francisca de Souza, Marilda Podóloga Alves, Milene Souza, Shirley Montesquieu, Marisa Santana, Sueli Padalino, Milene Souza, Francisca Nobre, Rosa Flor Floriano, Jerônimo Vieira, enfim, muita gente participando. Agradeço a todos que estão aqui realmente mandando as suas mensagens de consternação, né, dizendo o quanto é lamentável uma situação como essa que aconteceu essa tarde em São Bernardo. Bom, eu vou dar sequência ao boletim. Surgindo novas informações, eu trago aqui para vocês, tá certo? Então, eu vou ingressar no assunto novo coronavírus, né, porque também um dos papéis do nosso boletim. Então, uma primeira boa notícia aqui para a nossa região, que o Grande ABC vai receber mais 37.680 doses da Coronavac. Isso foi anunciado aí nesta segunda-feira, em uma parceria aí da Coronavac com o Instituto Butantan, né? Aliás, a parceria do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac. Então, vão ser 11.770 doses para Santo André, 10.970 para São Bernardo, 4.750 para São Caetano, 4.320 para Mauá, 3.980 para Diadema, 1.540 para Ribeirão Pires e 350 doses para Rio Grande da Serra. Lembrando que no primeiro lote, né, distribuído e aplicado, né, em janeiro, foram 39.320 doses, né? Então, a gente aguarda aí a chegada de mais essa remessa que vai totalizar 77 mil vacinas da Coronavac na região. A região também recebeu os imunizantes de outros laboratórios, né? Mas como da Universidade de Oxford e da AstraZeneca, mas a gente está... mas é importante que a gente receba mais e mais, né, para que a população do Grande ABC fique cada vez mais protegida contra o vírus. Por outro lado, isso não quer dizer que, por conta da vacina, a gente pode liberar geral e começar a achar que está tudo certo, né, pessoal? Muito pelo contrário. Eu vou até pular um assunto e passar para os números da região, porque somente nesta segunda-feira foram registradas 35 novas mortes pela Covid-19 no Grande ABC. E esse número é muito perto do recorde diário. E é um recorde que foi... Eu vou até pegar o dia certinho aqui que o colega editor de cidades, Anderson Fattori, me passou. O recorde de mortes foi no dia 6 de julho
do ano passado, que foram 40. E hoje nós tivemos 35. É um número muito alarmante, isso preocupa demais. Estamos aí nessa flutuação entre fases amarela, laranja, vermelha, e mesmo assim, números gigantes, reflexos ainda, né, de um início de ano em que muita gente acabou descambando, vamos dizer assim, abrindo mão de se proteger para curtir aí as férias, festas e outras situações. Então é um número bastante preocupante, foram então 35 novas mortes somente nesta segunda-feira, e eu vou aqui trazer os números fornecidos pela colega Flávia Curotori. De volta aí, Flavinha, um bom retorno para você. Então, o Grande ABC alcançou, com essas 35 mortes, 4.079 vítimas fatais desde março do ano passado. Um número bastante considerável, né, bastante alto, lembrando que as nossas 7 cidades têm 2,8 milhões de habitantes, então é representativo, né? Então, em número de casos, a região já alcançou 115.390, também um número bastante significativo. O número de recuperados, eu acho que é a nossa função também sempre trazer, já foram 103.822 pessoas que receberam alta médica ou que estão recuperadas da Covid, é muito simbólico também. Mas, voltando então aos números de casos e mortes anunciados nessa segunda-feira, então foram 13 mortes somente em Mauá. Mauá não divulga no fim de semana os números. Então, existe a possibilidade de que sejam mortes divididas entre esses 3 dias, sábado, domingo e segunda-feira. Mesmo assim, um número bastante representativo. De qualquer forma, no número final, seria este, né? Então, 13 mortes somente em Mauá, 8 novas mortes em Santo André, 5 em São Bernardo, 4 em São Caetano, 4 em Diadema, 1 em Ribeirão Pires. Apenas Rio Grande da Serra passou aí zerado nessa segunda-feira. Então, é mais um dia que 6 das 7 cidades registram pelo menos um óbito. Então, com destaque negativo para Mauá, que registrou 13. O número de casos foram 138 novos em Diadema, 126 novos em Mauá, 84 novos em Santo André, 48 novos em São Bernardo, 14 novos em São Caetano, 12 novos em Ribeirão e 9 novos casos em Rio Grande da Serra, totalizando então 431 casos identificados, né, da Covid-19, somente nas últimas então, 24 horas. 431 novos casos, 35 novas mortes, então, pela Covid nestas últimas 24 horas, um número bastante preocupante. Vou trazer para vocês também os números estaduais e federais. Segundo aí o Ministério da Saúde, o Brasil alcançou 225.099 pessoas que, infelizmente, perderam a vida para a Covid, e o estado de São Paulo tem 53.090 óbitos em decorrência do vírus. Então, esses são os números de fatalidades aqui no estado e também no Brasil. E, em meio a tudo isso, né, o que a gente teve hoje foi o reinício das aulas das escolas particulares em São Caetano. O que acontece, eu vou até abrir aqui a matéria do colega Vinícius Castelli, né, que está na editoria de 7 cidades, e a autorização para esse reinício das aulas da rede particular de São Caetano foi dada por meio do decreto número 11.627, publicado no Diário Oficial Eletrônico da quinta-feira da semana passada. Lembrando que as aulas estão suspensas desde março, né, as aulas presenciais estão suspensas. Desculpa, então, São Caetano é a primeira cidade que regressa. A gente sabe que Santo André hoje, a rede particular, algumas unidades regressaram com aulas virtuais e devem regressar aí com as aulas presenciais daqui entre 2 e 3 semanas. Então, assim, é uma situação muito conflitante. A gente entende o lado dos pais que necessitam levar os seus filhos para um local para onde possam aí não só adquirir conhecimento, mas também ter uma alimentação e tudo mais. Mas, por outro lado, estamos em meio a uma pandemia ainda, né? Então, é necessário realmente
colocar tudo na balança, que haja equilíbrio e também, sobretudo, cuidado, né? A gente vê colégios que adotaram como obrigatório o uso de máscara, que instalaram os displays de álcool em gel, que fazem a aferição da temperatura. Esse é o básico do básico. É muito importante aí que também sejam tomadas outras atitudes, né? Reitero, sei que professores, escolas necessitam que as aulas regressem, mas é preciso também ter muita atenção e respeitar a saúde da criançada, da família, porque depois eles voltam para casa e podem transmitir os vírus para pais, avós e pessoas do grupo de risco. Então, parece uma conta que não fecha, mas é preciso ter, sobretudo, muita responsabilidade. Deixa eu ver aqui quem está participando, quem está comentando. Miro Mota, sempre participando, agradeço, Miro, por estar aqui conosco mais uma vez. Álvaro Pelite, Regina Soares, muita gente participando. O Miro manda aqui, e as autoridades da região do ABC não fazem a fiscalização da fase vermelha do Plano São Paulo? Por quê? O Diário precisa cobrar uma posição de cada prefeitura sobre a fiscalização. Os prefeitos estão sendo pressionados a não fiscalizar comércios, etc. Até respondendo essa pergunta, Miriam, eu estava de plantão neste fim de semana, coincidentemente, e a região teve diversos comércios ou autuados ou fechados, lacrados, por conta desse desrespeito à fase vermelha. Eu vou ser bem sincero que eu não tenho aqui o número total, o número consolidado de estabelecimentos que foram fechados, mas foram pelo menos 40 nas 7 cidades. Obviamente que é necessário mais uma fiscalização mais rigorosa, mas já é um número bastante considerável. E a gente tem que pensar por outro lado também, na questão do desrespeito, né? Não é só cobrar da prefeitura, mas também daquele que desrespeita, inclusive o cliente que vai até o estabelecimento sabendo que o local não poderia estar aberto. Vimos cenas absolutamente inacreditáveis no sábado, né? Tivemos a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, o Palmeiras venceu por 1-0, e a Avenida Goiás, logo depois do jogo, se transformou num mar de palmeirenses, a grande maioria sem máscaras. É claro que a comemoração é muito legítima, é muito legal ver o pessoal feliz, né, em meio a uma situação tão trágica, mas o risco de proliferação do vírus é tão grande numa situação como essa, que a gente se pega pensando em qual é a prioridade dessas pessoas, né? Então, é mais uma situação a se colocar na balança, em se pensar em responsabilidade, e aí entram muitas mais situações, como empatia, como pensar no próximo, né? Enfim, obviamente que nós do Diário e as prefeituras, nós cobramos e as prefeituras têm atuado, não sei se de maneira eficiente e tampouco se é uma situação que necessita e demanda mais equipes, mais atenção, mas sabemos que muitas mais pessoas devem fazer a sua parte, né? Então, seguimos aí aguardando as cenas dos próximos capítulos. As autoridades têm a obrigação de informar a população, e você está certo, Miro, nós somos, obviamente, porta-vozes das autoridades, mas eles têm obrigação, sim. A Vera Lúcia Marconato mandando boa noite, agradeço, Vera Lúcia, pela participação. Então, dando uma olhadinha aqui nos assuntos, né? Vou falar um pouquinho da série especial que o Diário do Grande ABC e a DGABC TV estão preparando. A parte impressa já vem sendo divulgada e publicada desde ontem, né? No nosso jornal impresso. Em breve a gente vai ter um documentário aí conduzido, editado pela dupla Bia Moço e o nosso querido Yuri Souza, que fica aí por trás, fazendo o nosso boletim DGABC News. E, enfim, é uma série que vai contar aí a história do hospital de campanha montado no ginásio Pedro de Antônia. Vão ser 9 dias de publicações no nosso site, no nosso jornal impresso e consequentemente, no site, trazendo as histórias, bastidores,
trazendo as informações, né, a primeira edição publicada no domingo, né, você pode ter o acesso aí no www.dgabc.com.br, as notícias do nosso site estão liberadas para o público, então você pode ver lá, dentro de 7 cidades, as 2 edições que já foram publicadas, né, a primeira, então, com os números absolutos do local, contando um pouquinho sobre o funcionamento. A segunda edição, que saiu nessa segunda-feira, falando sobre os médicos que lá trabalham, né, com plantões de 12 horas, ou às vezes até mais, porque eles têm hora para entrar, mas não têm hora para sair, falando um pouquinho da angústia, da situação de deixar a família, de ficar longe da família, longe de criança pequena, porque realmente pensando no bem-estar da família, né, os médicos no caso, enfim. Na edição de amanhã a gente vai trazer histórias de pacientes que não acreditavam, né, ou que minimizavam o poder do coronavírus, que não usavam máscaras e agora se veem nessa situação lá, estão internados no hospital de campanha. Enfim, uma série que vai trazer um material riquíssimo, histórias lindíssimas, vai ser coroado com esse documentário do Yuri, né, um cara nota 10, se eu não me engano eles vão voltar lá nesta terça-feira para colher mais material, e nos próximos dias serão assim também. Então, acompanhem, prestigiem, é muito importante a gente ter, inclusive, um feedback de vocês, né? Acessem nossas redes sociais, o nosso site, e posteriormente também o YouTube, né? O canal do Diário, para acompanhar a produção, né? O resultado do que foi produzido. Então, comentem, valorizem os nossos profissionais, que estão aí também na linha de frente de uma outra forma, né? Obviamente que a gente não tem a menor pretensão de se igualar aos médicos, que são os verdadeiros heróis, mas nós, da equipe de jornalismo, né, e falando aqui pelo Diário, também estamos nas ruas aí tentando trazer as melhores, as mais importantes, relevantes notícias, histórias e fatos do nosso grande ABC. E é muito merecido falar desse hospital de campanha, que já está aí desde abril do ano passado, já recuperou tanta gente, e obviamente, né, tivemos perdas lá, familiares que infelizmente lamentaram as perdas de pacientes, mas os números de alta são muito maiores, devemos respeitar, devemos exaltar o trabalho desses heróis que não usam capa, que usam jaleco, certo? Deixa eu voltar aqui para ver os comentários de vocês. Bom, agradecendo mais uma vez, né, quem está aí participando, e até para uma audiência rotativa, né, e para quem porventura acessa depois por conta do título desse boletim, a gente iniciou falando que um ex-colega nosso, né, o jornalista Daniel Lima, de 70 anos, ele foi baleado na tarde desta segunda-feira, lá em São Bernardo, dentro de um pet shop, pelo proprietário do local. Ambos discutiram por conta aí dos serviços prestados ou prestados pela metade a 2 animais do jornalista, 2 cachorros, né, do jornalista, e após a discussão, o proprietário pegou uma arma e disparou um tiro que acertou o rosto do Daniel Lima. O Daniel Lima está internado em estado grave, está na UTI, ele passou por cirurgia, está na UTI do Pronto-Socorro Central de São Bernardo, esse pet shop localizado na Rua Tasman, lá no Jardim do Mar. Então, uma situação muito triste, muito revoltante, né? A gente frisa, né, na questão de justiça com as próprias mãos. O Daniel Lima, na situação de consumidor, foi cobrar um serviço prestado ou não prestado. No mínimo, esperava-se que chegasse a um acordo. E existe o agravante do proprietário ser GCM de Indaiatuba, e, para piorar, ele ainda fugiu depois do disparo. Enfim, uma aula de como não se deve agir, de como não gerir um negócio, de como ser um guarda de comportamento bastante duvidoso. Enfim, claro, quem sou eu para julgar caráter de alguém, mas é uma situação realmente lamentável, muito preocupante, né? Afinal, o estado de saúde do nosso colega é grave. Ele que foi Daniel Lima, né, que foi diretor de redação do Diário, passou por diversas editorias também, entre as 2 passagens dele pela redação, ele foi
Ele trabalhou em esportes, por exemplo, com coberturas pelo interior afora, seguindo os times na região. Enfim, é uma situação muito triste. O caso foi registrado no primeiro DP, tivemos acesso ao boletim de ocorrência que realmente traz os detalhes. Todas as informações estão no nosso site www.dgbc.com.br e estarão também na edição impressa desta terça-feira do diário. Tá certo? Bom, pessoal, olha aqui, ó, o líder, o Chico Fonte, sou líder comunitário do Jardim Serrano em Ribeirão Pires, poderia informar quando vão chegar as vacinas para todos e para os idosos de 60 a 75 anos? Chico, o que eu posso te dizer com certeza é que o que foi divulgado hoje, que Ribeirão Pires vai receber aí 1.540 novas doses da Coronavac, né, que é aquela vacina de parceria da Sinovac com o Instituto Butantan. Essa faixa etária aí entra, né, naquela situação de prioridades e tudo mais. No site da Prefeitura de Ribeirão, inclusive, tem a lista completa, né, de período de imunização, quando que a faixa A, B, C e D vai ser imunizada. E é importante ficar atento, porque, de fato, o que a gente espera e a gente acredita que vai acontecer é que realmente todo mundo vá ser imunizado. Obviamente que a ansiedade é grande da população, mas é preciso ter um pouco mais de paciência, porque ainda não temos material suficiente para todo mundo, né? Até temos o material para aplicação, mas ainda não temos a matéria, né? Não temos o insumo, aliás, não temos o material que os laboratórios enviam, né? Temos os insumos, mas não temos o material. Então, fica aí, obviamente que é importante estar sempre atento aí aos sites dos governos municipais, onde eles publicam, e obviamente aqui conosco, né, comigo, com a Marcela, ou com a Yasmin, seja quem estiver fazendo o boletim, também no nosso site, porque a gente traz aí um material bastante atualizado todos os dias, e também na nossa edição impressa, tá bom? Respondi parcialmente, né, Chico? Mas eu vou ver se eu consigo te trazer essa resposta, eu te mando no privado, tá certo? Bom, pessoal, eu quero agradecer aí quem acompanhou esse boletim, um boletim difícil de fazer, porque quando a gente fala de um colega, quando a gente traz uma situação tão inacreditável como essa, a gente sente, né, a gente fica meio consternado, mas agradeço aí quem fez companhia nesta segunda-feira. Uma boa semana para todos. Amanhã eu que estou de volta aqui também no boletim com vocês. Continue acompanhando as nossas edições nas redes sociais, as nossas edições virtuais, né, no www.dgbc.com.br. Tem a nossa edição impressa, né, que pela manhã, na maioria, se não dizer, em todas as bancas do Grande ABC. Temos os nossas redes sociais, no Instagram, @Diário do Grande ABC, o nosso Facebook, por onde provavelmente você está me assistindo, é /Jornal DGABC, tem o nosso canal no YouTube, tem Twitter, enfim, a gente está em todas, temos que estar, e esperamos que você também esteja com a gente, tá bom? Um abraço, Miro, um abraço a todos, até amanhã, valeu, tchau.